E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Lembra, vou falar isso sempre, eu quero que você se cuide. Logo nós vamos estar junto aí, eu quero todo mundo bom para a gente poder nos encontrar. Vamos nos encontrar novamente, poder estar todo mundo juntinho ali na sala. Tá? Então, se cuidem, tá? Se cuidem. Logo estamos juntos. Praticamente acabou o mês. Última sexta-feira do mês já. Trocamos nossa matéria. Terminamos a parte em que a gente estava falando sobre os invertebrados e os vertebrados, a parte dos cordados. A partir de agora, pelo livro, nós vamos entrar numa outra parte, um outro capítulo, uma outra unidade, que é a unidade das parasitoses. Vamos voltar a falar de alguns invertebrados, sim, porque muitos invertebrados vão aparecer agora aqui como parasitas. Vamos falar de alguns vertebrados também, que são hospedeiros, ou são reservatórios de alguns parasitas. Mas, por isso que nós vimos primeiro os invertebrados e vertebrados, e agora passamos para essa unidade de parasitismo. Pega seu livro lá, por favor. Precisa pegar, tá? Igual a gente tem feito nas outras aulas. Pega o livro, põe na página 608, tá vendo lá? Até deixei escrito, 608. Vai estar a unidade aqui, ó, sobre as parasitoses, um enfoque evolutivo e ecológico. Você vai falar, por que está falando isso? Evolução e ecologia. Vai estar escrito aqui, depois você vai ler, tá? Não vou ficar lendo o livro com você, por isso que eu faço a lousa. Os parasitas existem há muito tempo e eles sobrevivem se alimentando de um hospedeiro. E o hospedeiro cria condições de combater o parasita. E aí que entra a parte evolutiva. O hospedeiro se adapta, cria condições para combater o parasita e o parasita, por sua vez, vai também criando adaptações com o tempo, condições para continuar parasitando um hospedeiro. Então fica uma briga evolutiva de ataque e defesa, defesa e ataque. E isso vai fazendo uma mudança nos seres para se proteger e ao mesmo tempo o outro querendo atacar. Então é isso que fala dessa parte evolutiva. E por que ecológica? Os parasitas têm um trabalho grande na natureza, parasitando, podendo destruir uma espécie ou fazendo com que essa espécie melhore. Então, quando a gente fala também nessa parte ecológica, é a ação dos parasitas sobre os outros seres vivos. Até porque, lembrando, eu sei que você lembra, o parasitismo é uma interação biológica, uma relação ecológica, em que um ser vivo, o parasita, vive às custas de outro, o hospedeiro. Aí o parasita pode estar se alimentando dos nutrientes, do sangue, da pele, de alguma parte do corpo do hospedeiro. Então o parasita está se dando razoavelmente bem e o hospedeiro, nesse caso, está se dando mal. Então é uma interação biológica, uma relação ecológica em que um ser vivo se aproveita do outro ser vivo. Se for um parasita interno, um endoparasita, como vai estar falando aqui. Se for um parasita externo, igual um piolho, um carrapato, ele está por fora do corpo, mas ele está bebendo o sangue da pessoa. Então, um ectoparasita, um endo é dentro do corpo. Antes de a gente começar a falar diretamente do parasitismo, tem essa parte aqui falando dos desafios das políticas públicas. A gente não precisa ler tudo, mas principalmente as palavrinhas em negrito aqui no final. Por que é difícil combater num país como o nosso, um país em desenvolvimento, até algumas regiões com desenvolvimento muito bom, mas a gente sabe que ainda tem muitos locais com um desenvolvimento não tão bom. E é aí que é tão difícil combater as parasitoses nos países. Países com nível de desenvolvimento e saneamento muito melhor, é mais difícil que a parasitose se espalhe. Países com saneamento não muito bom, a parasitose ainda é difícil de controlar. É isso que está falando aqui, ó. Saneamento ambiental precário, um grande problema. Enquanto eu tiver moradias como essas, em que o esgoto é jogado diretamente na água, se uma pessoa está com algum parasita, libera diretamente esse parasita na água, e se esse parasita sobrevive nesse ambiente, a chance dele contaminar outras pessoas é enorme. Então, um saneamento ambiental precário é muito bom para as parasitoses. Escassez de recursos. Às vezes, aqui no Brasil a gente sabe que não é nem tanto
falta de dinheiro, é dinheiro mal aplicado. Às vezes o dinheiro não vai para o lugar certo, às vezes ele é usado em outras coisas. E aí, em vez de usar para melhorar o saneamento, para melhorar as condições de vida da maior parte da população, acaba não sendo usado para isso. Alimentação deficiente, um problema sério. As pessoas têm que ter uma alimentação variada. Fala assim, mas o cara está comendo lá todo dia, ele come pão. Só pão mata a fome ali naqueles, mas não tem nutriente suficiente. Quando fala alimentação deficiente, não quer dizer que a pessoa não está comendo. Quer dizer que ela não está se nutrindo, não está tendo uma variação de nutrientes para manter um sistema imunológico mais forte. Atendimento médico precário. Aí não adianta nem a gente querer discutir. Nós temos um problema sério, apesar de termos um atendimento no Brasil que até mais ou menos funciona, a gente sabe que tem regiões aí que não tem atendimento quase que nenhum, sabe? Então, é um problema sério que acaba. Tudo isso que nós estamos falando aqui é bom só para o parasita. E pouca escolaridade. Aí você vai falar, o que isso tem a ver? Tem a ver porque quando se faz campanhas de conscientização, como tem pessoas com um capital cultural menor, talvez ela não entenda a campanha. E se ela não entende a campanha, não adianta nada fazer. Então, se eu estou falando algumas medidas que devem ser feitas e a pessoa não está entendendo, não é nem que ela não quer, nem nada, ela quer fazer. Ela só não entendeu a campanha. Então, a pouca escolaridade pode também ser um fator bom para o parasitismo e ruim para uma sociedade. Então, é isso que está falando nessa primeira parte. E aqui sim vamos começar a falar direto dos parasitas mesmo, como a gente tem que... A base, antes da gente começar a falar mais específico de cada doença. Então vamos com calma? Existem parasitas que são monoxêmicos ou monoxênicos, jeito de falar, completam o seu ciclo de vida no hospedeiro. Então ele entra e completa todo o ciclo dentro desse hospedeiro. Existem parasitas heteroxênicos, precisam de mais de um hospedeiro. Aqui, eles usam um hospedeiro só. Aqui precisa de mais que um hospedeiro. O ciclo se completa em 2 hospedeiros. Então, grava aí. É fácil. Mono, de um só, um hospedeiro. Hétero, diferente, diferentes, mais de um hospedeiro. Nos parasitas, há reprodução sexuada, com fecundação, e assexuada, sem a fecundação. Então grava bem isso. Por quê? Porque eu tenho o hospedeiro definitivo, onde ocorre a reprodução sexuada. Dentro do hospedeiro definitivo, vai ter a reprodução sexuada. Dentro ou ectoparasita, pode estar por cima também. E o hospedeiro intermediário, onde ocorre a reprodução assexuada. Quando eu tenho mais de um hospedeiro. Quando eu tenho um hospedeiro só, vai ocorrer tudo nele mesmo, porque o ciclo total é dentro dele mesmo. Tranquilo, então? Então lembrando, hein? Um hospedeiro, tudo vai ocorrer dentro dele. Em cima dele, ectoparasita. No hospedeiro. Heteroxênico, 2 parasitas ou mais. Aí eu vou precisar que ocorra o ciclo em diferentes hospedeiros. Tudo bem? O que é um reservatório? É um ser vivo, igual estou mostrando esse tatuzinho aqui, depois você vai ler sobre isso. É um ser vivo ou um substrato, um local, pode ser a água, igual nessa situação aqui, onde o parasita pode viver, se reproduzir e a partir do qual pode ser veiculado para um hospedeiro. Então, o reservatório pode ser um ser vivo ou pode ser o local onde tem o parasita e esse parasita pode ficar nesse local e passar para o hospedeiro. Então, quando você ouvir falar essa palavrinha, em parasitoses, reservatório é onde é o local em que o parasita está e pode passar para o hospedeiro. O vetor é o agente biológico que transporta o parasita. Então, o vetor é aquele que leva o parasita para um hospedeiro. Grava bem esses nominhos, hein? Vetor, o agente biológico que transporta o parasita. Agente etiológico é o organismo causador da doença. Nesse caso, o próprio parasita. Então, não confunde, por favor. Vetor é o que leva o parasita. Agente etiológico é o causador da doença. Tudo bem? Período de incubação é o tempo entre a entrada do agente causador
do agente etiológico e as primeiras manifestações. Então o parasita pode entrar em mim hoje. Hoje eu estou bem ainda, não aconteceu nada. Aí daqui a alguns dias eu começo a apresentar uns sintomas. Esse é o período de incubação entre o parasita ter entrado e eu começar a apresentar sintomas. Durante alguns dias o parasita vai estar em mim e talvez eu não sinta nada. A partir de alguns dias é que ele começa a apresentar os sintomas. Esse é o período de incubação do parasita. Tudo bem? Fácil então? Não esquece essa parte. Eu sei que você lembra disso. Parasitismo. O parasita vive às custas de um hospedeiro. Só acompanha comigo aqui para a gente acabar. Esse capítulo é bem curtinho. Para quem está aí meio cansado, que as aulas... a aula está comprida. Essa não, essa está curtinha. Tem vários termos aqui, ó. Protozooses, quando são causados por protozoários. Helmintos, quando são causados pelos vermes. Autoespecificidade, é a relação entre o hospedeiro e o parasita. Coevolução, aquilo que eu falei para você, eles vão se adaptando, o hospedeiro se adapta para se proteger, o parasita se adapta para atacar e aí eles vão evoluindo. O reservatório, que nós falamos, os agentes etiológicos, quem é mesmo? O causador, monogênico e heterogênico, hospedeiro definitivo, onde ocorre a reprodução sexuada, o hospedeiro intermediário, da reprodução assexuada. Aí fala também hospedeiro vertebrado e invertebrado, pode aparecer. Ectoparasitas, quando vivem pelo lado de fora, endoparasitas no lado de dentro. Só os termos principais aqui, tá? E aí uma parte legalzinha que eu nem pus na lousa, mas é bem fácil, por isso que eu não pus. Danos causados por parasitas. O parasita pode afetar o seu sangue. Ele pode estar no seu sangue. Pode afetar o seu intestino, o aparelho digestório, intestino principalmente. Os vasos linfáticos, nós vamos falar sobre todos eles depois, tá? Por enquanto é só um geral. E os vários tecidos do seu corpo, dependendo do tipo de parasita, aonde ele vai se instalar, aonde ele pode causar as primeiras manifestações. Penetração do parasita no seu corpo. Pode ser uma penetração ativa, quando penetra no corpo do hospedeiro por recursos próprios, quando ele consegue entrar direto no seu corpo. Ou uma penetração passiva, quando ele é levado, aí que entra o vetor, quando ele é levado por um outro animal ou por algum substrato, quando ele é levado para entrar em você. Então, vou ler com você aqui, ó. A penetração passiva, o parasita é levado por outros organismos, como insetos, que ao perfurarem a pele do hospedeiro ao se alimentar, podem introduzir parasitas trazidos de outro indivíduo. O agente biológico que transporta o parasita é o hospedeiro, é chamado vetor. Então, quando a penetração é ativa, ele consegue entrar sozinho no seu corpo. Quando a penetração, o parasita, quando a penetração é passiva, um vetor, o agente biológico que transporta o parasita, é que vai colocar esse parasita dentro do seu corpo. Transferência de parasitas pelas fezes, pelo sangue e por outros tecidos diversos. Fácil, né? Falei que esse capítulo era fácil, falei que era curtinho. São só os termos principais que você precisa lembrar ou saber para quando a gente começar a falar mais específico de cada parasitose. O que eu vou pedir para você fazer, como eu peço sempre? Faz essa lição escrita aqui, ó, porque quando nós nos encontrarmos, nós vamos corrigir essa lição, porque daí se tiver alguma dúvida, a gente vai tirar qualquer dúvida enquanto está corrigindo a lição. É para isso que funciona os nossos encontros ao vivo. Tá com dúvida antes de encontrar lá no ao vivo? Manda mensagem, eu respondo um monte de mensagem para vocês. Tá bom? Então, ó, capítulo curtinho, hein? Dá uma lidinha aí com calma. Qualquer dúvida me manda mensagem. Qualquer dúvida espera para os nossos encontros. Depois a gente vai começar a falar de cada tipo de parasitose. Tranquilo? Então, beleza. Olha a data já. Mais um mês, hein? Fica na paz e até mais.